Olá, vamos iniciar o estudo sobre problemas de contagem, com destaque para o problema fundamental da contagem e permutação. São conteúdos mais básicos, mas que irão ajudar a entender conteúdos mais avançados que estudaremos depois. Vamos começar entendendo um pouquinho o que se espera desse tipo de matéria. Na verdade, problemas de contagem seriam aqueles problemas onde você vai fazer escolha e agrupamento de elementos de um conjunto. Normalmente, nos exercícios, é algo quando pergunta de quantas formas podemos reunir, ou em quantos casos isso ocorre. Pode aparecer quantos números podemos formar de tal maneira. Quantas possibilidades de escolha nós temos. Então, esse tipo de questão, em geral, é resolvido através da matéria problemas de contagem. Vocês encontram isso aí também na bibliografia com o nome de análise combinatória. É a mesma lógica. Vamos começar falando sobre o princípio fundamental da contagem. Esse princípio estabelece que se você tem um certo acontecimento e ele vai ocorrer em diversas vezes, situações sucessivas, e elas podem ser independentes, então o total de possibilidades total é o produto de cada ocorrência, ou da ocorrência em cada situação. Essa ideia de ser sucessiva é que ocorre um determinado acontecimento, depois ocorre o outro, depois um outro, e nós queremos a possibilidade disso ocorrer em sequência. E são independentes porque aqui no princípio fundamental, o fato de algo ter ocorrido no primeiro acontecimento não influenciaria no segundo. Temos casos onde isso vai ocorrer que nós estudaremos mais à frente. Esse seria o caso mais simples, onde você simplesmente vai multiplicar a quantidade de possibilidades de cada ocorrência. Para que isso fique ainda mais claro, eu vou pegar aqui alguns exemplos, começando com exemplos bem simples, para que vocês entendam inicialmente a lógica desse princípio fundamental da contagem. Então vamos a esse primeiro exemplo. Uma pessoa possui 3 camisas e 2 calças. De quantas formas diferentes ela pode se vestir com essas roupas? Como o objetivo aqui nesse primeiro exemplo é mostrar o conceito, que significa essa ideia do princípio da contagem, eu vou mostrar todas as possibilidades que ele tem. Mas já adianto, num exercício um pouco maior, ou no exercício concurso, você não vai ficar mostrando isso. Você vai ter técnicas, que vamos aprender daqui a pouco, onde você vai conseguir chegar na resposta sem descrever essas possibilidades na maioria das vezes. Mas vamos lá, para vocês entenderem, a gente começa a fazer o que chamamos de árvore de possibilidades. Você coloca aqui as possibilidades de camisas. E aí, só para facilitar, eu vou criar letras aqui. Por ser camisa, eu vou chamar de C1, que é a camisa 1, e C2, que é a camisa 2. Claro, C3 é a camisa 3, porque são 3 camisas. Acontece que as calças são apenas 2 possibilidades. E aí, como eu já usei a letra C, eu vou chamar de A. Então, eu teria a calça A1 e a calça A2. Então, vamos imaginar aqui uma primeira possibilidade em que essa pessoa poderia se vestir. Ela poderia usar a camisa 1 com a calça A1. Então, ela ficaria assim, C1, A1. Mas ela também poderia vestir a primeira camisa com a segunda calça. E você teria uma segunda possibilidade, que é a camisa 1, que eu chamei de C1, com a calça 2, que eu chamei de A2, que eu já tinha usado a letra C. Então, ele pode se vestir assim, com a primeira camisa e a primeira calça, com a primeira camisa e a segunda calça. Acontece que ele tem mais camisas. Com a camisa 2, ele também poderia usar a calça 1, que eu chamei de A1, gerando a sequência C2A1, e poderia se vestir com a calça 2, que eu chamei de A2, gerando aqui uma possibilidade C2A2. Percebam que cada uma dessas combinações, digamos assim, dessas possibilidades, representa uma forma diferente dele se vestir. E ainda tem uma camisa 3, que ele poderia combinar com a calça 1, gerando C3A1, ou com
a calça 2A2, que geraria um C3A2. Não há mais possibilidades. Então, a gente vai contar aqui e perceber 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ele conseguiria se vestir de 6 formas diferentes. Acontece que, como eu já falei, numa questão de concurso, fazer árvore de possibilidades não parece ser o método mais indicado. Aqui temos poucas possibilidades, mas em geral em concurso você tem uma quantidade muito maior. Por isso que durante essa aula nós vamos falar sobre técnicas para se resolver questões que não dessa forma. Como aqui o objetivo era que vocês entendessem o porquê, eu achei interessante mostrar nesse primeiro exemplo como isso ocorria. Mas vamos agora para uma maneira mais prática. Vamos usar o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental estabelece que você vai verificar quantos acontecimentos você está analisando. No caso, os acontecimentos aqui seriam as camisas que ele possui e as calças que ele possui. Então, se eu pensar aqui em camisas, quantas possibilidades só de camisas ele tem? São 3. Quantas possibilidades só de calças ele tem? São 2. Então, se eu associar aquela fórmula que eu coloquei, o meu P1 aqui seria 3 e o meu P2 seria 2. E a quantidade total de possibilidades é a multiplicação entre eles. Portanto, o total de possibilidades que ele terá será 3 vezes 2, que será igual a 6. Percebam que com essa forma, eu não precisei descrever quais são. O concurso dificilmente pediria quais são. Em geral, ele vai perguntar quantas possibilidades há. É importante destacar que eu escolhi um exemplo aqui bem simples e básico para que vocês pudessem entender inicialmente o que seria essa questão de problemas de contagem e também para que vocês pudessem entender esse princípio fundamental da contagem. A gente vai seguir fazendo mais exemplos, apresentando mais técnicas para casos diferentes. Nem todos não serão tão simples quanto esse, mas a ideia da aula é exatamente essa. Fazer com que vocês conheçam um pouco mais sobre essa matéria e que possa treinar um pouquinho também isso daí. Então vamos fazer um segundo exemplo. Exemplo 2. Com os algarismos 1, 2, 3 e 4, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Bom, aqui eu não vou mais fazer aquela árvore de possibilidades, mas eu vou usar o princípio da contagem. Eu uso muito uma estratégia de colocar tracinhos, para verificar o que pode ocorrer em cada um. Fique à vontade se quiser usar a mesma técnica que eu. Por que eu coloquei 3 tracinhos? Porque nós queremos saber quantos números de 3 algarismos nós podemos formar. Em cada tracinho desse, eu vou analisar o acontecimento individualmente, independente. Então, quando eu pegar aqui, na casa das centenas, que é essa daqui, quantas possibilidades de algarismos eu tenho? Bom, se eu posso colocar o 1, o 2, o 3 ou o 4, então eu vou imaginar aqui, e é muito fácil de entender, que eu tenho 4 possibilidades. Então, se eu simplesmente tivesse perguntado quantos números de um algarismo podemos formar, seriam 4 possibilidades. Colocar apenas o 1, o 2, o 3 ou o 4. Estou analisando de forma independente. Aqui na casa das dezenas, a lógica é a mesma. Quantas possibilidades eu tenho aqui? E aqui eu vou começar a chamar a atenção de vocês para detalhes que podem aparecer numa questão de concurso. Em algum momento ele falou que esses algarismos têm de ser diferentes? Não falou. Então, se eles não precisam ser diferentes, eu posso muito bem ter colocado um algarismo aqui, o 1, por exemplo, e repeti-lo aqui. O exercício não proibiu isso. Então, por isso que eu continuo tendo 4 possibilidades. Muito cuidado com isso. Ainda vamos fazer casos onde eles têm que ser diferentes, tá? Não se preocupem. E aqui na casa das unidades? Bom, mesma história. Como eu posso ter números e eu posso ter qualquer algarismo, porque eu posso até mesmo repeti-los, eu continuo tendo 4 possibilidades. Então é como se o meu P1 fosse 4, o P2 fosse 4 e o P3 fosse 4. Na verdade, eles são. E aí a probabilidade... Desculpa, eu uso muito falar probabilidade porque está associada. A quantidade de possibilidades que eu tenho aqui é a multiplicação entre eles. Então, meu P seria 4 vezes 4 vezes 4.
eu posso formar 64 números diferentes. Reforço, aqui os algarismos poderiam se repetir, não teria problema. Exemplo número 3. Com os algarismos 1, 2, 3 e 4, quantos números pares de 3 algarismos podemos formar? Quando eu falo para vocês prestarem atenção nos detalhes, gente, não é por acaso. Às vezes uma palavrinha ali no enunciado muda toda a resolução e, principalmente, muda a resposta. O que vocês vão perceber aqui comparando esse exemplo 3 com o 2? Que ele é muito parecido. Só que aqui ele falou que ele quer apenas os números pares. Foi só o que mudou. Então eu vou fazer de novo aquele sisteminha que eu gosto de fazer, que seria colocar as casas aqui e ver as possibilidades. Gente, para ser número par, né, o que eu vou olhar, o que vai definir se o número é par ou não? Só a casa das unidades. Né? Para facilitar, o que faz o número ser par? Ele terminar em um algarismo 0, 2, 4, 6 ou 8. Isso também não tem esses números todos. Não, só estou lembrando que é o número par. Daqui a pouco vamos ver quais poderiam ser. Então, o fato aqui da centena ser par ou ímpar não altera em nada no resultado do número formado. Não interfere se ele é par ou ímpar no final, só as unidades. Então, aqui na centena eu tenho 4 possibilidades. Eu posso colocar tanto 1, quanto 2, quanto 3, quanto 4. Na casa das dezenas, a mesma coisa. O exercício também não disse que esses algarismos tinham que ser distintos, diferentes. Então, eu posso ter da mesma forma o 1, o 2, o 3 ou o 4. O que vai mudar está aqui, nas unidades. Eu não posso, por exemplo, na unidade ter o número 1, porque senão ele geraria um resultado ímpar. Tá? Agora, eu posso ter o 2 e posso ter o 4. Eu tenho 2 possibilidades possíveis. Né? Então, eu vou ter aqui esse valor 2. Gente, reforço que esse número que eu estou colocando aqui não é o número 4. São 4 possibilidades, vou chamar de P1. Depois, 4 possibilidades, que eu vou chamar de P2. E depois, 2 possibilidades, que eu vou chamar de P3. E o total de possibilidades, princípio fundamental da contagem, é a multiplicação entre todos eles. 4 vezes 4 vezes 2. Que vai resultar aqui em um total de 32 números que nós podemos formar com 3 algarismos que sejam números pares. Questão número 4 é uma questão que já caiu no concurso da Sesgran Rio, concurso Petrobras 2018-2. Vamos a ele. Com os elementos A igual 1, 2, 3, 4, 5 e 6, podemos montar numerais de 3 algarismos distintos. Quantos desses numerais representam números múltiplos de 4? Vou chamar a atenção para 2 coisas aqui. Os algarismos são distintos. Então, um pouquinho diferente dos exemplos que eu já fiz. E outro detalhe que faz toda a diferença é que só servem os numerais que são múltiplos de 4. Bom, aqui eu tenho que fazer uma pausa no exercício para comentar com vocês como que eu vou saber se o número é múltiplo de 4. Né? Na verdade, são os números que são divisíveis por 4. Então, qual seria o primeiro múltiplo de 4? O próprio 4, depois seria o 8, depois seria o 12, o 16 e assim por diante. Só que a gente tem regrinhas para isso. Né? Uma das coisas que eu até comentei com vocês é que tem matérias que são muito básicas que não dá para eu incluir 100% na aula. Mas estou sim com a ideia de criar algumas aulas extras, digamos assim, material extra, para colocar esses detalhes para vocês no meu canal. Por isso até sugeri que se inscrevesse, ativasse as notificações, porque essas aulas que são extras, ou esse material extra, ele não está naquele cronograma. Né? E uma das coisas que é importante vocês saberem, eu sei que muitos já sabem, é como saber se o número é divisível por 2, se ele é divisível por 3, por 4, por 5, por 6, até um certo valor ali. Isso ajuda muito nas questões de concurso. Nesse caso aqui, eu precisava saber se o número é divisível por 4, porque todos os números divisíveis por 4 são múltiplos de 4. Bom, aqui eu vou falar só o do 4, mas como eu disse, futuramente eu devo preparar algum material onde eu vou colocar também para os outros números. Mas já adianto para vocês, para ser múltiplo de 4, os 2 últimos algarismos têm que ser múltiplo de 4.
Que é essa sequência que eu comecei a colocar aqui para vocês, tá? Como eu vou olhar dois algarismos, então seria o 04, 08, 12, 16, 20, assim por diante. Ah, se for um número muito grande, tipo 404, ele é divisível, porque eu vou olhar sempre só os dois últimos algarismos, tá? Então isso serve até para números bem grandes. Além disso, todos os terminados em 00 também são múltiplos de 4. Ou seja, são divisíveis por 4. Mesma lógica. Então, olha só, eu precisava saber disso para começar a resolver essa questão. Eu quero formar números com 3 algarismos distintos. Então, vou colocar aqui 3 tracinhos. Só que eu tenho que ter certeza que eles são múltiplos de 4. E seguindo essa regra, ou ele tem que terminar em 00, que é impossível, porque os algarismos que eu tenho disponíveis são só o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, ou eles têm que ser números onde os dois últimos algarismos, não vai me importar isso aqui, sejam múltiplos de 4. E a gente vai conversar agora sobre isso, porque eu vou mostrar todas as possibilidades, nem são tantas assim. Então vamos lá. Comecei a escrever para vocês que o 04, ou o número que termina em 04, é múltiplo de 4. Não tem como eu ter 04 aqui, porque eu não tenho 0 naquela sequência que eu posso. 08 também não. O 12 sim. É possível ter aqui, das possibilidades, um número cujos dois últimos algarismos sejam o 1 e o 2. Aí esse primeiro, vamos deixar ele por enquanto, vamos preocupar só com os dois últimos, depois eu volto e falo sobre ele. Temos mais possibilidades. Se aqui for o 16, também serve. E dá para ser 16, porque eu tenho 1 e tenho 6. Então também se terminar com 16, ele é um múltiplo de 4. Poderia ser o 20, mas não tem como eu formar o 20 porque não tem 0 nesse conjunto que ele tá propondo aqui na questão. Então agora seria o 24. 24 é possível. Depois seria o 28. Perceba que eu estou contando de 4 em 4. O 28 eu não tenho como colocar porque eu não tenho 8 como algarismo daquele conjunto. Então o próximo poderia ser o 32. Depois poderia ser o 36. Depois seria o 40, mas o 40 não é possível porque nós não temos o 0. Depois seria o 44, mas olha só. Algarismos distintos. Então eu não posso repetir um algarismo. Por isso o 44 também não serve. Depois seria o 48, que não tem o 8, então também não dá. Depois seria o 52. 52 é possível. Depois seria o 56. Só, mas se não tem fim? Tem, estamos chegando lá, vocês vão entender. Depois seria o 60. Só que 60 também não dá porque eu não tenho 0. Depois daria para fazer o 64. A partir do 64 eu não vou ter mais possibilidades. O próximo seria o 68, eu não tenho 8. E depois eu cairia na casa dos 70 ou mais. Como eu não tenho 7 e não tenho 8 e não tenho 9 ali, o 64 era o maior valor que eu poderia ter como dois últimos algarismos. Então as possibilidades de dois últimos algarismos que eu tenho estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Só que essa não é a resposta. Por quê? Ainda falta eu analisar aqui o nosso primeiro algarismo. Mas esse é fácil. Quantos números eu tenho? 6. Quantos eu já usei? 2. Quantos sobraram? 4 possibilidades. Tá, não estou dizendo que é o número 4 como aqui era o número 1 e 2. Só que são 4 possibilidades. Só que são 4 possibilidades para qualquer uma dessas casas que eu tenho aqui. Então, na verdade, meu P1 é 4 e meu P2 é 8. Já pensando aqui o P2 como sendo a junção das duas casas juntas. Então agora, segundo o que nós estudamos, a quantidade total de possibilidades, que é a quantidade total dos numerais, será 4 vezes 8. O resultado aqui então será 32. Por isso o gabarito dessa questão, lá da Petrobras, era a letra E. 32 numerais a partir daquele conjunto proposto, que representam números múltiplos de 4. Antes de seguirmos e fazermos mais questões, estudarmos outras técnicas, é preciso falar um pouquinho sobre uma ferramenta matemática que
faz parte de todo esse estudo que nós faremos daqui para frente relativo a essa matéria, né, relativo aos problemas de contagem, que é a ideia do fatorial. Acredito que a grande maioria já conheça, mas é legal eu comentar alguma coisa e até dar algumas dicas de como trabalhar esse fatorial em questões de concurso. Em termos de teoria, o fatorial de um número seria a multiplicação dele por todos os antecessores até chegar a 1. Em termos de fórmula, seria que o n fatorial é ele vezes o antecessor dele, que é ele menos 1, vezes o antecessor do antecessor, que seria o n menos 2, e você vai multiplicando até chegar ao valor 1. Sempre números inteiros, na verdade seriam naturais, né, que aqui são todos positivos. Eu vou mostrar melhor como isso funciona com exemplos. Como aqui na letra A, eu quero 3 fatorial. Esse fatorial é dado por esse símbolo aqui de exclamação, por esse sinal de exclamação. Então é ele que vai me indicar que isso é um fatorial. Como é que eu calcularia, então, manualmente, esse 3 fatorial? Eu multiplicaria o 3 por todos os seus antecessores até chegar a 1. Ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Mas é só isso? Fatorial é só isso. O que eu vou mostrar para vocês agora é algumas técnicas que a gente vai usar quando você for trabalhar com números um pouco maiores. Na letra B, temos o 4 fatorial. O 4 fatorial, usando a mesma lógica, será 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Bom, acontece que à medida que você vai aumentando esse valor, o número que você quer, do qual você quer extrair o fatorial, vai ficando um pouco inviável fazer isso à mão, vai dando resultados muito grandes. Quer dizer, então, que no concurso nunca vai aparecer dentro de uma fórmula um 10, um 20 fatorial? Na verdade, vai, mas de uma maneira em que você vai conseguir simplificar. É o que eu vou mostrar aqui na sequência. Então, no exemplo C, nós temos a divisão de 10 fatorial por 8 fatorial. Fazer o cálculo do 10 fatorial, chegar no resultado, e depois fazer do 8 fatorial e chegar no resultado é inviável. Então, o que eu faço? Eu pego o 10 fatorial e vou desmembrando até chegar ao valor de baixo, que no caso é o 8. Então, seria 10 vezes 9 vezes 8. Se eu fosse continuar, vezes 7, vezes 6, vezes 5 e assim por diante, até chegar no 1. Só que eu parei no 8, então eu coloco 8 fatorial, porque aí eu sei que é dele para menos. Acontece que aqui embaixo eu também tinha um 8 fatorial. E aqui é a grande jogada. Você vai conseguir simplificar, você vai conseguir cortar o 8 fatorial de cima com o 8 fatorial de baixo. Então, o resultado já da divisão será 90. Então, viram? Calcular só o fatorial de 10, como eu falei, seria inviável. Mas ele, dentro de uma fórmula, em algum momento vai simplificar termos e vai permitir que você consiga fazer esse cálculo manualmente. E temos ainda a letra D, que é a divisão do 8 fatorial pelo 2 fatorial, 6 fatorial. Antes de mais nada, vamos entender esse denominador aqui. O que significa ter 2 fatoriais juntos? Que eu estou multiplicando os resultados. Mas em fatorial, esse sinal de vezes não será colocado, não é normal. Então, quando estiverem juntos dessa forma, entenda que eles estão se multiplicando. Tá? Então, esse é o primeiro detalhe. Agora, como é que eu vou resolver a letra D? Vou fazer de cá para ter mais espaço. Então, quando eu for fazer 8 fatorial dividido por 2 fatorial, 6 fatorial, eu vou desmembrar aqui o numerador até chegar ao maior termo do denominador. Então, essa também é uma dica importante. Então, eu vou desmembrar o 8, não até chegar a 2, mas até chegar a 6. Que ficaria assim, 8 vezes 7. Onde eu parar no caso do 6, aí eu coloco o fatorial. E no denominador, esse 2 fatorial eu vou desmembrar, mas é fácil, ele é 2 vezes 1. E o outro 6 fatorial, que eu já adiantei que está multiplicando, você só mantém. Mantém por enquanto, porque na verdade agora eles vão se cortar. E aí você vai colocar apenas o resultado. Uma outra coisa que eu faço bastante aqui é tentar buscar simplificações, numerador, denominador, porque eles sempre estão se multiplicando e dividindo, por isso eu posso fazer isso. Então, por exemplo, uma simplificação muito possível de fazer aqui é o 8 com o 2. Aí esse 2 vira 1
e 1 é neutro na multiplicação, e o 8 virou 4. Viram que com isso eu consigo fazer cálculos menores e com menos valores. Então, no final das contas, ficou 4 vezes 7, dividido por 1 vezes 1. Ou seja, 28 dividido por 1, que é 28. Vocês não encontrarão questões de concurso pedindo só para calcular fatorial, mas vocês vão perceber aqui na sequência da matéria que isso aqui é essencial para o que nós estudaremos logo a seguir. No item 2.4 falaremos sobre permutação simples. A permutação, quando você tem uma certa quantidade de elementos, que eu chamei de N, seria qualquer grupo que você ordenasse desses N elementos. Então, uma característica da permutação, você usa todos os elementos. Outra característica é que a ordem aqui ela vai importar. Se você trocar dois termos de lugar, forma um novo resultado. Bom, aqui vou introduzir algo novo para vocês, que seria o uso de fórmulas. Só que aí eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Uma das coisas que eu sugiro sempre nas minhas aulas é que você tenha um bloquinho de notas, um caderninho, alguma coisa, onde você consiga anotar as fórmulas. Eventualmente, você pode anotar alguma dica que eu estou dando aqui na aula. Se quiser, pode anotar um conceitozinho mínimo, mas não é para ficar muito extenso, é para ser um resumo mesmo. E aí, qual que é a minha sugestão? Dica do professor. Você não vai se preocupar em decorar fórmulas agora. Alguns talvez já até saibam de cor isso daqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão estar sempre com esse bloquinho do lado e vão resolver questões olhando nele. Não tem problema. Vocês têm que aprender a interpretar a questão, têm que aprender a saber que fórmula usa, têm que aprender a chegar nos resultados. E se você se preocupar em decorar agora, isso vai atrapalhar esse processo. Segundo motivo, se você vai decorar agora, até chegar no dia do concurso, você já esqueceu. Então, qual que é a minha sugestão e já uma dica? Faça essas anotações, deixa aí fácil, toda vez que você precisar tem que estar acessível. E aí, quando estiver chegando próximo ao concurso, eu vou até dar umas dicas para vocês para ajudar a memorizar, mas quando estiver chegando perto do concurso, aí você vai lá e só dá uma olhada e memoriza aquelas que você ainda não souber. E por que eu falo isso? Porque à medida que você vai usando as fórmulas, a tendência é que você torne isso meio mecânico. Tem hora que você até usa a fórmula sem preocupar em qual era a fórmula. Né? Essa é a ideia de quem treina bastante, concurseiro treina bastante. Resumindo, faça essas anotações, não se preocupe em decorar fórmulas nesse momento, aprendam a usar. E aí mais à frente, quando chegar perto do concurso, você vai decorar só aquelas que você ainda não souber ou que você achar que não se lembra. Tá bom? Então como é que vocês vão fazer isso? A primeira fórmula que nós passamos, que é aquela do princípio da contagem, eu particularmente acho que nem tem necessidade, ela é meio conceitual. Você tem lá, primeiro campo para ser preenchido, segundo é a multiplicação de todos eles. Mas se achar pertinente, até pode anotar. Agora, temos uma formulazinha bem simples, mas já é uma fórmula. Então nós vamos começar a anotar isso daqui do nosso bloquinho. E ele vai estar nos ajudando aí ao longo das aulas. Depois, como eu disse, mais à frente a gente preocupa em decorar. Por enquanto, não. Então eu vou fazer isso junto com vocês. Eu vou colocar aqui, isso aqui é da nossa aula 2. Tá? Que a nossa matéria de hoje é problemas de contagem. Meu bloco é pequeno, mas vai caber aqui, o de vocês é maior. E vou colocar que essa fórmula aqui é da permutação. O que diz a fórmula da permutação? Que quando eu pegar uma quantidade de elementos distintos e ordenar, o Pn é simplesmente o n fatorial. Aí toda vez que eu precisar lembrar, ele vai estar aqui do lado. Provavelmente a gente vai decorar isso naturalmente, mas se eu precisar, ele vai estar aqui. E agora nós vamos começar a resolver exemplos usando essa fórmula da permutação. Exemplo número 1. Calcular o número de anagramas da palavra lápis. É muito comum, né, nos livros, e não me espantaria se isso chegasse a cair em algum concurso, não cheguei a ver no da Cisgran Rio ainda, mas que é a ideia de anagrama. O que significa anagrama? Seria você pegar as mesmas letras de uma certa palavra e apenas ir trocando a ordem, formando uma nova palavra, que nem precisa existir. Então, só para exemplificar, lápis. Se eu escrevo nessa ordem L-A-P-I-S, eu considero que é um anagrama.
Se eu trocasse só o A com o L, já seria um outro anagrama. E aí você já começa a imaginar que são muitas as possibilidades aqui. Sim, só que quando eu quero calcular anagramas de uma palavra, significa que eu vou usar todas elas e significa que a ordem aqui importa, que é exatamente a ideia do anagrama. E é essa situação específica que você resolve por permutação simples. Então basta que você saiba que o M é o número de letras, que nesse caso é 5, que automaticamente você vai saber que a permutação desses 5 elementos nada mais será do que o 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí você vai fazer essa multiplicação e vai chegar em 120, que já é a resposta. Então vamos dizer que a palavra lápis possui 120 anagramas. Eu vou chamar a atenção de vocês para o fato de nenhuma letra se repetir. Quando houver repetição, ocorre um caso um pouco diferente que nós estudaremos daqui a pouco. Vamos a um segundo exemplo. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 7 e 9, quantos números pares de 6 algarismos distintos podemos formar? Gente, as duas coisas você vai observar para saber se isso é permutação ou não. E já adianta vocês, quem está estudando essa matéria pela primeira vez, ou quem já estudou, mas não tem muito conhecimento disso, a maior dificuldade que vai sentir é identificar, dentro de um exercício. Será que isso é permutação? Não é? Por isso que eu estou fazendo questão de reforçar isso com vocês. Costuma ser permutação quando você usa todos os elementos e a ordem vai importar. Então perceba que isso aqui acontece. Eu tenho 6 algarismos e eu quero formar números de 6 algarismos. Tem que ser distintos, então é o caso aqui. E a ordem importa, porque se eu trocar de lugar, por exemplo, 1 com o 2, virando 2, 1, troca totalmente o resultado, passa a ser o novo número. Então é permutação. Só que é uma permutação que tem um detalhezinho, eu sempre chamo a atenção para os detalhes, que é a questão que ele não quer todos possíveis. Ele quer apenas aqueles que são pares. Para explicar isso melhor, eu vou usar aquele esquema que eu costumo usar de escrever aqui as casas, como se eu estivesse reservando vagas para esses algarismos. Não são 6 algarismos? Sim, nós vamos formar um número de 6 algarismos. Qual é o algarismo que eu tenho que me preocupar para saber se o número é par ou não? Até fizemos isso agora há pouco. Só o da unidade, só o último. Para ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Só que nós não temos todos esses algarismos disponíveis aqui. Os pares que eu tenho são apenas o 2 e o 4. Que são quantas possibilidades? 2. Então só vai servir aqui na unidade se for 2 ou se for 4. Serviram apenas 2 possibilidades. Gente, cuidado, eu não estou dizendo que tem que ser o número 2. Estou dizendo que são 2 possibilidades. Tranquilo? Tá, mas por que eu falei que isso é permutação, se eu agora estou tendo que analisar separado? Por causa dessa ressalva aqui. Mas pense agora nos outros. Os outros têm alguma ressalva? Não. Se eu usei algum algarismo aqui na última casa, quantos me sobraram? 5. Agora não tem restrição, Não importa qual é o algarismo da dezena, da centena, do milhar. Se o final for 2 ou 4, das possibilidades, ele já é par. Então agora sim, eu posso permutar os demais elementos aqui. Eu posso fazer uma permutação dos outros 5 elementos. Só que cuidado, depois no final eu tenho que multiplicar essa permutação dos 5 com os 2 que sobraram. Volta lá no princípio fundamental da contagem, onde eu multiplico os resultados. Então seria o 5 fatorial. Por acaso, coincidentemente, nós já temos esse resultado que está logo ali acima, que deu 120. Então o resultado final será a multiplicação do 120 por 2. É como se aqui fosse um P1 e aqui fosse um P2. Então o total de possibilidades que nós temos de números pares de 6 algarismos distintos, formados pelo 1, 2, 3, 4, 7, 9, são 240. Ainda falando sobre permutação, vamos falar agora de um caso que eu até adiantei que aconteceria quando você tem elementos que se repetem. Aí a fórmula muda um pouquinho. Então imagine que você tem uma quantidade N de elementos
mas algum elemento foi repetido uma quantidade A de vezes. O outro uma quantidade B de vezes e o outro uma quantidade C de vezes e assim por diante, porque podem ter várias repetições. Agora a permutação não será apenas o n fatorial, será o n fatorial dividido pela quantidade de repetições que cada elemento possuir. Então nós temos agora mais uma fórmula para inserir no nosso bloquinho. Vamos fazer isso. Vamos escrever aqui agora então essa segunda situação. É a permutação com elementos repetidos. Será Pn igual a n fatorial dividido por A fatorial, B fatorial, reticências, C fatorial. Vamos deixar aqui no cantinho. Quando precisarmos, a gente vai recorrer aqui ao nosso bloco. Vamos ver como isso fica na prática. Ainda um exercício sobre anagramas. Quantos anagramas podemos formar com a palavra assada? O que diferencia isso daqui de outro exemplo que nós fizemos, que era a palavra lápis, é o fato de ter repetições. Eu vou anotar essas repetições aqui do lado para ficar mais fácil para a gente. A letra A, quantas vezes ela se repete? Ela se repete 3 vezes. Então eu vou ter depois que considerar isso na nossa fórmula. Aí eu tenho a letra S. A letra S se repete 2 vezes. Então eu vou marcar aqui na frente. E aí o que sobrou aqui foi a letra D, que aparece uma vez só. Perceba que dá 6 letras aqui. Então a nossa permutação agora dessas 6 letras que nós temos, seria o P6, só que considerando a repetição 3, 2, 1, será 6 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Gente, 1 fatorial, ele é opcional. Se você tem uma quantidade grande de letras e várias são iguais a 1, nem compensa colocar ali, porque 1 fatorial é 1 e 1 na multiplicação, na divisão, ele é neutro. Eu vou colocar aqui apenas para vocês entenderem que ele existe. Mas, depois, quando eu precisar de novo, provavelmente o 1 eu nem escrevo. E aí agora é resolver. Eu vou desmembrar o 6 fatorial até que se iguale ao maior de baixo, que é o 3. Seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. No denominador eu já tenho 3 fatorial. Não vou desmembrar, porque eu vou cortá-lo daqui a pouco. Mas eu tenho 2 fatorial, que eu posso desmembrar em 2 vezes 1. Bom, o que tem fatorial você já corta. E o restante, se quiser simplificar, você pode. Eu sempre incentivo isso. Então, se eu quisesse, por exemplo, 4 é divisível por 2. Se eu dividir ou simplificar o 4 com 2, o 2 vira 1 e o 4 vira 2. Na verdade, eu dividi em cima e embaixo por 2, né? Mesma coisa. Transformei isso aqui em simplesmente 6 vezes 5 vezes 2, dividido por 1 vezes 1. Isso aqui vai dar 60 dividido por 1, que é igual a 60. Já é a resposta, tá? Então, com a palavra assada, nós podemos, alternando essas letras, formar novas palavras. Reforço, elas não têm que existir na língua portuguesa, apenas combinações de letras, isso é anagrama. Mas eu consigo 60 anagramas a partir dessa palavra, com essas letras que aparecem aí.